E aí, pessoal, boa noite! Boa noite! Olá, Gabi, galera, Físio, Marcos, olá! E aí, como é que vocês estão? Júlia, tudo jóia? Tudo bem? E aí, mais uma live. Hoje, terça-feira, dia 19 de outubro. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre suas escolhas. São realmente livres? Você tem realmente um arbítrio livre? Você simplesmente escolhe? Não tem nada que interfere nessas escolhas? E é isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Existem muitos estudos já falando sobre as memórias celulares, as memórias de DNA, as memórias patológicas. Existem várias pessoas, eu não vou citar porque eu vou esquecer alguém e eu quero honrar a todos. Então eu quero honrar a todos os profissionais que têm estudado sobre memória celular, sobre memória de DNA, sobre memória familiar, sobre constelação familiar, sobre clã, sobre fluxo sistêmico, enfim. Eu honro todos e agradeço a todos. E tô aqui pegando um atalho, porque essas pessoas já fizeram uma grande pesquisa. E estou aqui, nesse caminho de atalhos e passando para você algo que tenho aprendido, que tem mudado minha forma de pensar, minhas percepções e tem trazido resultados positivos para mim, positivos para o meu corpo e positivos para quem eu tenho a oportunidade de contribuir com um pouquinho do meu conhecimento como terapeuta e como fisioterapeuta, ok? Então nós vamos começar falando sobre as memórias que temos em relação ao DNA dos nossos pais. Antes da concepção, e tem estudos que falam 6 meses antes e tem estudos que falam 9 meses antes. Já existe um acontecimento familiar, já existe algo sendo vivido pelo óvulo e pelo espermatozoide que vai gerar uma outra vida. Já está acontecendo isso, essas duas pessoas já estão vivendo algo, né? Já estão trazendo emocionalmente alguma carga para esses gametas que gerarão outra vida. E aí, quando esse casal resolve ter filhos, eu vou falar, gente, de um plano razoável de normalidade, tá? Porque existem várias formas de uma pessoa vir ao mundo, tá? Mas não dá para abordar tudo, entendeu? Então eu vou abordar o que é mais natural, o que é mais corriqueiro, ok? Dentro de sessões a gente lida com bem outras coisas, tá? Mas aí não dá para discorrer isso numa live, né? Então eu vou falar sobre o normal. Então aí um casal decide ter filhos, né? E o jeito mais fácil disso acontecer. Quando esse casal decide ter filhos, existe um projeto para aquele filho. E esse projeto, ele já vem interiorizado nesse gameta quando vai gerar essa criança. E existem vários projetos, né? Então tem pais que geram filhos para ser sucessores de negócios, tem pais que geram filhos para passar pela experiência de pai e pela experiência de mãe. Em todos eles existe uma expansão do amor de um casal que vem a necessidade de ter um fruto desse amor, né? E tem pais que geram filhos para ser cuidadores deles na velhice, para ser companheiro, né? Enfim, tem até um caso do Mark Flesch, que é um dos criadores da biodecodagem, e ele é fruto de um nascimento porque sua mãe foi presa e ela teve a brilhante ideia: se eu engravidar,
eu vou ter minha pena amenizada. E ela fez isso. E aí, na prisão, ela teve todos os benefícios, né, e teve realmente a sua pena amenizada. E essa criança que veio, esse menino que veio, ele tinha todas as mulheres ao seu redor, mas ele não tinha sua mãe. A sua mãe não lhe deu atenção, não lhe deu o olhar, não lhe deu o tato, não lhe deu o calor, porque não era essa a intenção dela. A intenção dela era simplesmente um benefício ali para ela. E quando essa criança virou um adulto, ele foi para essa área de psicologia, oncologia. Ele libertava mulheres dos seus cárceres emocionais, ele libertava mulheres de cadeiras de roda, porque tiravam mulheres que estavam com distrofias, então ele trabalhava isso também. Então ele foi por um lado de libertação. Como ele foi gerado para dar liberdade à sua mãe, ele trilhou um caminho de libertar outras pessoas. Ele se identificou com isso foi positivo para ele e, ao meu ver, isso foi contribuição, né? Principalmente para mim. Ele depois veio fazer todo esse estudo lindo, né, da biodecodagem. Então, eu acho que isso foi incrível, essa contribuição que o Flash deu pra gente. Então, cada um tem sua história. E cada um é quem é, porque ele vem da sua história. Não tem como você ser quem você é se você não tivesse a sua história, se você não tivesse vindo da mãe e do pai que você veio, né? Ou da mulher e do homem, às vezes não teve a convivência da função mãe e da função pai, mas você veio dessa mulher e desse homem. Essa mulher e esse homem tinha características que você precisava, tinha vivências que você precisava, trazia nas suas células e no seu DNA uma carga genética, uma carga traumática, emocional, que você precisava. E nós não temos o direito de mudar o destino de ninguém. Cada um tem o seu. Então, muitas vezes, existe uma intervenção tão grande em relação ao outro que acaba mudando o destino daquela pessoa. E aí, voltando lá, antes da concepção, aí essa criança veio com um projeto, o projeto dos pais, a carga genética, o DNA, a carga emocional, traumática, tudo que esses pais tinham, veio para a formação deste bebê. Então, nós nascemos como uma folha de sulfite em branco? Mais ou menos. Nós temos uma folha de sulfite e ele é feita de um material. E esse material já está impresso ali com toda a carga que essa pessoa trouxe. Ela vai escrever a sua história naquela folha que está em branco, a história da vivência da pessoa. Mas a influência que essa pessoa vai ter para poder ser, fazer, escrever a sua história, montar a sua história, encenar a sua história, isso já está inscrito quando você foi fecundado, ok? No nascimento, gente, existem também vários aspectos importantes para se levar em consideração. Quem trabalha aí na parte de enfermagem com bebês, com os médicos, né, obstetras, pediatras que pegam bebê no hospital, né, ou as doulas, enfim. Se você é um profissional que trabalha diretamente com o nascimento, eu acho muito importante contribuição você expandir o seu olhar e perceber que aquele ser que está vindo para o mundo, ele nunca foi tocado. E a nossa pele é esse tecido que faz essa ligação nossa. A pele nos limita de quem nós somos e nos permite o contato com o mundo externo, o contato com o outro, o contato com as sensações. E a nossa pele, ela imprime tudo que nós vivemos. Todas as sensações que nós passamos, a nossa pele imprime. Então, todo
aquelas vivências que você não se lembra, a sua pele lembra. E existe um recurso, uma técnica, uma ferramenta, chama microfisioterapia, que ela aborda justamente essas memórias que ficam na superfície, que fica na epiderme. Essas memórias são acessadas por essa técnica e através dessa técnica é possível chegar numa origem traumática de uma pessoa, num acontecimento que ela não se lembra mais. E quando existe o nascimento, falam da importância do parto normal por esse mecanismo que essa criança já vai ter ao nascer. Ela vai passar por um lugar muito estreito. Ela já vai ter a sensação do corpo dela inteirinho, ela já vai ter a expressão do corpo dela, a expansão corporal dela. Ela já nasce com o contexto de quem ela é fisicamente. Quando existe uma cesárea, não tem esse contato tão apertado, não existe um músculo fazendo uma contração e expelindo esse bebê. Existe um espaço pequeno, sim, mas existe uma mão que está forçando essa saída. E quando este bebê é pego e tirado da barriga da mamãe, pode acontecer ali uma inscrição de uma sensação ruim, de uma sensação desconfortável, porque esse bebê ele estava no meio aconchegante, aquecido, por mais que dentro do útero da mãe, o bebê carrega toda a emoção da mãe, toda a sensação da mãe, tudo que a mamãe vive, tudo que a mamãe passa, esse bebê vai sentir, vai refletir, vai perceber e pode sim trazer para a vida dele os traumas que foram vividos na gestação. Mas isso é a natureza, Deus fez assim, tem que ser assim. Não tem como mudar isso, não tem como você viver grávido numa bolha, sem sensações, sem emoções, sem traumas, não dá. É vida normal, são 9 meses quase, né? Então, não tem jeito de se privar disso. Mas o bebê, ele está no meio seguro para ele, limitado para ele. Ele tem aquilo e ele conhece aquele território. Agora, quando ele sai, e ele sai tirado, ele sai num momento que ele não estava esperando, ele não entende o que está acontecendo, né? E ele entra para este mundo numa temperatura muito baixa. O centro cirúrgico, eu não vou precisar aqui, não pesquisei para dar essa informação, qual é a temperatura do centro cirúrgico, mas o nosso ventre é 37 graus, 37,5, dependendo do calor vai a 38, né, 36,5 a 38, o líquido, né, dentro da barriga, se a mamãe está no sol, então ali é muito quentinho. A hora que o bebê sai para o centro cirúrgico, gente, aquilo é muito gelado, e o bebê não está entendendo o que está acontecendo, né? Mesmo quando é um nascimento de parto normal, a temperatura do ambiente é diferente. E o primeiro contato que você vai ter com o mundo é com a sua pele. Então, quando os profissionais de saúde lidam com esse recém-nascido, é importante esse olhar do aconchego para este bebê. É muito importante o contato do bebê com a mãe assim que sai da barriga. Mesmo na cesárea, tire o bebezinho, põe com a mãe um pouquinho, um contato com a mãe, para ele perceber que aquele cheiro está ali, para ele perceber que existe uma intimidade, que existe algo que ele tem familiaridade, né? Porque de repente, hoje já está bem mais humanizado, mesmo o parto tradicional, né, de cesárea. Hoje já existe esse contato, põe o bebezinho perto da mãe, deixa um pouquinho ali, né? Depois leva para um outro lugar para poder passar por todas aquelas intervenções com os médicos, com os pediatras, né? Enfim. Mas quando este bebê está sendo manipulado neste momento, é importante ele se sentir aconchegado, ele sentir alguma temperatura. Então logo já cobre este bebê, logo já aquece. Aquela balança, gente, que o bebezinho é pesado, eu tô falando aqui do parto tradicional dentro do hospital, tá? Gente, aquilo é de ferro. Vocês têm ideia? Vocês conseguem perceber em vocês numa temperatura de 37 graus, 37 graus e meio, e vocês saírem para um serviço cirúrgico, sei lá quantos graus, 20 graus, aquilo lá, 18 graus, não sei, eu sei que é muito gelado.
Vocês imaginam aquele metal? Qual a temperatura que ele está? E o bebê vai de costas naquela temperatura. Ô, gente, vocês acham que é gostoso nascer? Vocês acham que esse bebê quer sentir aquilo de novo? Depois vocês acham que existe uma intolerância da pessoa ao ar-condicionado quando ele ainda é recém-nascido? Como ele sabe de ar-condicionado e já não tolera o ar-condicionado, já tem problemas físicos quando entra em contato com o ar-condicionado, porque o primeiro contato dele com o ar-condicionado, gente, foi péssimo. Foi péssimo, ele pode desenvolver ali, inclusive, problemas alérgicos, de rinite ele pode desenvolver ali, naquele momento. Ele pode desenvolver várias coisas respiratórias, pulmonares, por conta de receber aquele gelo e não querer aquilo, ter medo daquilo. Aquilo trazer uma sensação de morte, embora ele não saiba o que é morte. Mas ele sabe que aquela sensação é muito além do que ele pode suportar. E eles choram muito. É importante o choro num primeiro momento, sim. A hora que o ar entra nos pulmões dói, sim. Mas esse choro é de desespero, é de sensação ruim. Aí vem a enfermeira, né, a pediatra, e vai dar as injeções, vai dar a vacina. Vocês imaginam que é esse bebezinho quietinho ali, de repente ele saiu e ele vai levar um monte de furada? Quando eu estava grávida da minha filha, hoje ela tem 12 anos, eu não tinha conhecimento disso. Eu entrei para esse caminho terapêutico em 2017. Eu não tinha conhecimento disso, ela nasceu em 2009. Mas eu já conversava com ela dentro da minha barriga e eu explicava tudo isso para ela sem ter o conhecimento do que isso pode ser para a criança. Eu já explicava para ela o que ela ia sentir, como seria, como ia fazer, porque eu, como fisioterapeuta, sabia o que aquilo ia acontecer. Inclusive, a minha tese de graduação foi sobre psicose puerperal, então foi sobre gestante. Então, eu tive que aprender muita coisa sobre o gestar para poder entender a patologia. Então, eu já tive essa influência antes e já percebi isso antes. Então, eu já tinha isso para conversar com a minha filha e eu já expliquei para ela. E mesmo assim, gente, eu acredito que ficou nela, impresso nela algumas coisas. E eu filmei meu parto e quando ela assiste o parto, ela sente essas coisas, ela chora. É lógico que ela está emocionada, né, por ela se ver e tal. Mas ela chora, ela sente algo dentro dela, assim, mesmo quando ela vê a gente chorando, ela chora também, porque agora ela já entende que é de alegria, mas ela achava que era de tristeza, porque eu acho que para ela foi triste, foi difícil aquele momento, e quando ela assistia, ela sentia aquilo, e ela se emociona do começo ao fim quando ela assiste o vídeo do nascimento dela. Ela assistiu a primeira vez, ela é bem pequenininha, não vou falar certinho a idade dela porque eu não vou me lembrar. E depois desse dia ela ficou muitos anos sem querer assistir esse vídeo do nascimento dela. Aí assistiu depois de um tempo e assistiu recente, nós assistimos juntos, acho que mês passado, né? Ela tinha 11, que ela fez agora em setembro, 12, ela tinha 11 anos, ela assistiu de novo e ela revive aquilo, ela sente aquilo de novo, ela quer abraçar a gente, ela quer sentir aconchego. Então hoje eu vejo como é sério e importante isso, a gente vê no outro isso, né? E uma outra coisa que a minha filha remete também, que foi uma vivência que eu tive, eu acredito que aos 7 anos por aí, 7, 8 anos, eu tive uma experiência com uma aranha pulou nas minhas costas, e eu pequena não sabia o que fazer, e eu sentia aquela aranha em mim, e na hora que eu olhei eu vi ela de cima para baixo nas minhas costas, então ela ficou grande, e eu tirei a minha roupa e eu saí com aquele asco, era essa a sensação que eu tinha daquilo nas minhas costas. Eu tenho uma pinta nas minhas costas onde ela esteve, que é uma verruga grande, preta, porque foi o jeito que eu senti aquilo nas minhas costas. E aí o meu corpo fez uma proteção para que eu não tivesse mais aquela sensação, para que eu não sentisse mais, para que se um dia eu passasse por aquela experiência de novo, Deus me livre, eu já estava mais protegida do que só minha pele, porque ali tem essa verruga, essa mancha escura, alta mesmo, uma pinta alta naquele local. E aquilo passou, até hoje eu não gosto de ver aranha, mas
não é um pânico pra mim, assim, eu entendo a periculosidade da aranha e tal, se alguém tiver pra matar, pra mim eu prefiro, se eu tiver que matar é sofrido, mas eu vou matar, né, mas assim, e teve épocas da minha vida que eu tinha muito acesso a aranhas, aparecia na minha casa, aparecia na parede, aparecia em vários lugares, porque eu precisava estar sendo curada dessa sensação que eu tinha dessa aranha em mim. E a minha filha hoje, qualquer aranha de espécie e tamanho que ela vê, ela já sai gritando pra alguém vir matar. Aranha, sabe essas que ficam no teto? Não faz nada aquela aranha, né? Não faz nada. Ela tem pavor daquelas aranhas. Essas pequenininhas, essas que pulam, todas. Ela tem pavor. E ela nunca teve nenhuma experiência com aranha. Ela nunca matou uma aranha, ela nunca teve de passar perto dela, de ver em alguém e ela estar perto. Nunca, gente, nunca. E quando ela remeteu a primeira vez essa questão da aranha, isso me chamou muita atenção. E depois nesses estudos eu comecei a compreender tudo. Falei, gente, porque quando ela teve a primeira reação muito exacerbada por estar diante de uma aranha e ela nunca tinha tido isso, eu estranhei, falei, gente, filha, é uma aranha, porque eu não quero passar pra ela jamais o que eu passei, eu não ia gritar, ai, aranha, não, jamais, mas eu peguei aquela expressão dela e ficou aquilo na minha cabeça, e depois nos estudos eu entendi o que isso quer dizer. Então essa inscrição da nossa pele, gente, isso fica no nosso corpo, então mesmo que isso não mexa mais comigo, por exemplo, que meu corpo tenha se libertado disso, inclusive eu tenho liberdade de tirar essa pinta das minhas costas, só não tive ainda escolha de ir fazer, tá tudo bem. Dependendo da situação, a pessoa nem se sente livre para tirar a proteção dela, no caso meu, que era a minha proteção. A pessoa se sente tão amarrada ali que ela não consegue sair de uma expressão que o corpo dela teve para reagir diante de um trauma recebido, né? E ela fica presa ali e ela não entende o porquê e nem para quê que ela está ali, naquela situação. Então, como a nossa pele imprime tudo, é muito importante o centro cirúrgico ser algo mais acolhedor para quem está nascendo, para quem está vindo para a vida. E é importante, mamãe, você, o mais rápido que você puder, você já pegar o seu bebê e colocar pele com você, porque o bebê não sabe o que é roupa. E ele já recebe aquela roupa e você tá de roupa, ele não mais sente o contato físico. Então é muito gostoso se a mãe tem a oportunidade de amamentar sem a roupa, né? A gente já fica bem livre, mas a criança às vezes tá com bastante roupa, às vezes tá com um macacãozinho até perto aqui da boca. Então ele não tem nenhum contato com a mãe. A gente de pequenininho sempre põe uns bodyzinhos de manga comprida. Então entenda que esse contato físico do bebê, ele é imprescindível, porque o bebê, ele só sobrevive se ele tem contato físico e se ele é olhado. O bebê que não é olhado, ele vai caminhando para a morte. Pode ser morte real, morte física, ou ele vai ter simplesmente a morte desconectiva. Ele vai se desconectar com o mundo para ele conseguir sobreviver. Olha uma coisa interessante, gente, a dor do abandono, ele é mais forte do que a agressão física. Por isso, tantas pessoas, mais mulheres, né, mais mulheres do que homens, se submetem a agressões físicas para se sentir aceita e incluída. Elas preferem serem atacadas do que serem ignoradas e abandonadas, porque provavelmente essas pessoas tiveram uma desconexão nessa hora do nascimento, nos primeiros momentos, nos primeiros dias, nos primeiros meses. Ela não teve o olhar de alguém, ela não teve conexão com alguém, ela não teve a sensação de alguém, sabe? Então, e se você adota um bebezinho, se você pega um bebezinho, você adota um bebezinho e você traz todo esse aconchego para esse bebezinho, ele vai expressar simplesmente o que ele receber de você, o seu contato, o seu amor, o seu carinho, o seu aconchego.
Ele não vai ter trauma pelo nascimento, independente de como ele foi acolhido depois. A pessoa já adota às vezes no hospital, existem casos assim. Então, mesmo que você não seja mãe biológica, esse bebê vai considerar mãe. Tanto que se nunca ninguém falar, esse bebê nunca vai imaginar e saber que ele não é daquela mãe. Não vou falar de pai, porque, enfim, da mãe, que a mãe que acolheu, a mãe deu, às vezes até consegue produzir leite, mas não deu de mamar, mas deu mamadeira ali com pele, aquele bebê teve aquele aconchego. Ele não vai ter a necessidade de se submeter a agressões para se sentir aceito e acolhido. Ele foi acolhido, ele foi aceito. Ele não se sentiu abandonado em algum momento. E também, gente, essa questão aí da sensação também pode vir de uma carga familiar, tá? De uma pessoa que foi excluída, de alguém excluído da família, de alguém que não foi olhado, de alguém que não foi incluído, e de repente nasce aí uma pessoa para trazer essa cura para o sistema, só que ela vai retratar e replicar a vivência dessa pessoa, dessa outra pessoa. Né? Então, existem várias possibilidades, gente, sabe? A gente é muito complexo. Na sessão, a gente consegue entender a história e chegar na particularidade daquela pessoa. Aqui eu não consigo abordar tudo, tá? Mas essa questão de inclusão, de abandono, essa sensação de abandono, ela pode vir de transgeracional, ela pode vir da concepção, ela pode vir da gestação menos, é do nascimento o abandono, é do nascimento, mesmo que a mãe foi abandonada, se o bebê foi acolhido pela mãe na barriga, se ele está acolhido, ele não vai ter essa sensação, ele pode ter essa sensação de rejeição quando ele está sendo gerado. Isso ele pode imprimir rejeição nele. Agora, o abandono vai vir a partir do momento que ele nascer, a partir do momento que ele entrar para a amamentação, a partir do momento que ele tiver aquele primeiro contato com a mãe. E aí, dentro dessa vivência, agora existe o primeiro ciclo de vida dessa pessoa que nasceu, de você, de mim. E nós passamos 7 anos, que é nosso primeiro ciclo de vida, nosso primeiro setênio, absorvendo tudo que o ambiente nos traz. Então, esse primeiro momento, esse primeiro ciclo de vida nosso, vai também imprimir no nosso corpo, imprimir na nossa pele as sensações que a gente vai viver, as sensações que a gente vai passar. E os traumas que a gente vive nessa primeira infância, nós vamos reviver isso durante a nossa vida, conforme nós estivermos precisando ser curados. Nós vamos estar fazendo revivências desta situação. E a hora que isso vem para a pele, a hora que isso vem para o corpo, a hora que isso explode em nós, é o momento em que o nosso cérebro já não consegue mais absorver, interpretar e resolver sozinho todas as nossas emoções. Então, vivemos emoções todos os dias, né? E o nosso corpo registra todas essas emoções. A nossa pele, nossos órgãos, tudo em nós registra essas emoções. Mas se essa emoção foi esporádica aqui, foi esporádica lá, o nosso corpo ele pode passar às vezes alguns processinhos de resolução, vem ali uma gripe, vem uma bactéria, vem um vírus, resolve, e você não sabe nem porque teve, e foi-se, o corpo resolveu. Mas quando isso é muito, a pessoa foi abandonada na concepção, ela foi concebida ali, o pai abandonou aquela mãe, ela gerou aquele filho, tudo bem, foi lá e pegou. Essa mulher conseguiu um outro relacionamento, foi também abandonado por esse relacionamento. Essa pessoa, de repente, sofreu abandono de mãe ou sofreu abandono de pai. Aí essa pessoa entra para uma profissão, entra para um trabalho, e aí algo ali não é como ela espera. Tem amigos também que deixam ela sai para almoçar, deixam ela no refeitório e saem, deixam ela comendo sozinha.
ela está numa situação de dificuldade, precisando de uma ajuda e ela não tem essa ajuda, deixam ela abandonada. E isso vai se inscrevendo no cérebro dela, essas emoções de abandono. Vai chegar uma hora que este corpo vai estourar e este corpo vai perceber esse abandono de alguma forma. E isso vai vir comportamental, isso pode vir em forma de síndrome, isso pode vir de formas mais aleatórias possíveis, bipolaridade, obesidade, bom, sem falar de baixa autoestima, né? Sem falar de tudo isso. Entra para relacionamentos abusivos, são pessoas que estão sempre ali prontas para fazer tudo pelo outro, porque ela precisa de alguma forma ser aceita e ela não quer ser abandonada, então ela se despe de toda a dignidade dela para ela poder ser aceita e incluída de alguma forma. Então, sempre que as nossas patologias vêm, elas vêm para nos trazer cura. E esse olhar que nós temos da doença, que é para nos matar, é um olhar muito indigno, muito equivocado. Porque este olhar nos diminui, este olhar não nos traz expansividade, crescimento, evolução, maturidade, autorresponsabilidade, autoconhecimento. Isso não nos traz. Nós temos que ser amigos do nosso corpo, amar o nosso corpo, entender o nosso corpo, entender a expressão do nosso corpo, para estarmos de bem com ele, para podermos ter mais vida e vida abundante. E essas nossas memórias que vêm, nos interferem também nas nossas escolhas? Sim, pode interferir nas nossas escolhas. Uma família que foi muito injustiçada, ela teve lá desde o seu tataravô, sofreu injustiça, roubaram terras, pessoas que vêm de famílias que foi feito escravos, descendências, né, descendências italianas que vieram emigrando de país naqueles navios, pode viver atração por escassez, a sua descendência, né? Então, assim, às vezes tem histórias de perdas, né? Perde tudo, ganha tudo, perde tudo, ganha tudo. E a família vem com essa história de perda. Então, é bom investigar de onde isto vem, qual é a raça da família, né? Qual é da onde vem, que país que vem, o que representa essa a etnia da pessoa, né? Naturalidade da pessoa, nacionalidade da pessoa. Então, a história familiar diz muito sobre quem você é. E a sua profissão pode vir, porque uma pessoa pode vir nessa família como um advogado, como um juiz, para poder julgar a causa da família, para poder trazer a cura para o sistema. E essa pessoa que está nesse legado de trazer a justiça para a família, ela pode se identificar com isso, se dar muito bem na carreira e ir embora. Ou ela pode estar nesta carreira, saber que ela tem uma missão, mas aquilo não tem identidade com o que ela é. Não tem identidade com ela. E aí a pessoa fica ali na profissão, às vezes não é muito bem sucedida, ou ela sai da profissão e vai fazer outra coisa. Mas não é porque ela não sabia o que ela queria isso naquele momento, ela precisava. Então olha a escolha, eu escolhi uma faculdade, mas eu precisava, por uma legalidade familiar, ser leal ao clã e vir fazer justiça aqui na terra, porque a minha família foi injustiçada. Entende? Juiz, às vezes passa no concurso, tudo, tá ali trabalhando, mas não era bem aquilo que ele queria, né? Não era bem aquela familiaridade que ele tinha com o negócio. Então, às vezes fica, porque é um ótimo cargo, entra numa zona de conforto, mas essa pessoa pode desenvolver várias patologias, ela pode ser uma pessoa infeliz, ela pode ser uma pessoa não próspera. Por mais dinheiro que ela ganha, ela pode ser uma pessoa endividada. Né? Por quê? Porque não era dela a história, ela trouxe essa história e ela veio trazer uma cura para essa história. Agora, olha a diferença de quando você expande o seu olhar. Se você entende que é isso que você veio fazer, você pode usar isso ao seu benefício.
Você pode agradecer ao clã por ter te dado a oportunidade de poder escolher ser um juiz, ser um advogado para trazer a justiça. Entende, gente? Como que a gente tem um olhar muito negativo das coisas. Tudo na vida depende do olhar do observador, da sua realidade. E a sua realidade tem muito a ver com as suas memórias emocionais. Se as suas memórias emocionais são killer, são sangrentas, são tristes, são deprê, tudo que você olhar vai ser isso. Agora, se a sua carga emocional, sua janela emocional for mais expansiva, produtiva, alegre, positiva, tudo que você olhar, você já vai ver mais alegria, com mais expansividade, com mais leveza, porque tudo depende do olhar do observador, certo? Então, até a nossa profissão, o marido que você tem, o parceiro, o seu parceiro, você tem esse parceiro por algum motivo. Então, em vez de ficar se lamentando das coisas que acontecem e se sentir vítima do negócio, mude a sua pergunta, para quê? Comece a perguntar, para que tenho esse marido? Para que tenho essa esposa? Para que tenho essa parceira, esse parceiro? Para quê? O que isso está me trazendo? E se a resposta for que está me trazendo tristeza, que está me trazendo agressões físicas, para que eu preciso estar nessa condição e receber essa carga agressiva no meu corpo? E comece a se abrir para ter respostas, para as coisas poderem acontecer na sua vida. Tudo que o universo precisa, tudo que a divindade quer é que você questione, é que você ponha perguntas. Quando a gente vai ouvir a história de Jesus, a gente vê que tudo ele faz perguntas. Ele põe as pessoas para pensar. Ele não está interessado no corpo, na doença, no que aquela pessoa está expressando. Por quê? Porque aquela doença que está no corpo daquela pessoa é só uma expressão do emocional dele, que o cérebro codificou. Ele quer trabalhar o cérebro, ele quer entrar na emoção, ele quer fazer algo diferente pela pessoa e não pelo exterior da pessoa. E é isso que você tem que fazer por você. Começar pelo seu interior, trabalhar você, suas emoções, sua forma de pensar, sua forma de ver. A partir do momento que você trabalha isso, o seu corpo vai expressar isso. Então, quando você traz a estética para o corpo, ela vai refletir o que está dentro. Mesmo que você faça os maiores procedimentos com os melhores profissionais, se dentro de você não tem a expressão da essência de quem você é, você não vai se encontrar na mesa do médico. Você não vai se encontrar numa clínica de estética. Eu sou especialista em dermatofuncional e eu sei do que eu estou falando. Existem pessoas que não têm nem resultado dos tratamentos. Antes de eu ter esse olhar, eu não entendia o porquê isso acontecia. E hoje eu entendo, hoje eu levo a pessoa a trabalhar o emocional dela. Não adianta só ela vir aqui fazer os aparelhos e massagem, isso e aquilo, creme. Não, gente, um rosto, ele não vai refletir juventude se por dentro não tiver essa juventude. Rejuvenescimento facial, baseado em quê? Se você não rejuvenesce o emocional, não vai acontecer, sinto muito. E eu falo isso, gente, isso vai diretamente no meu bolso. Porque as pessoas estão mais preocupadas só com pagar e fazer o tratamento. E é o que eu fazia antes, mas isso não me preenchia. Eu fui buscar algo além. E hoje, eu não quero aqui pacientes que estão interessados em apenas perder 10 quilos para ir numa festa. Esse não é meu público. Esse não é meu nicho. Esse não é a pessoa que eu quero tratar. Eu quero aquela pessoa e eu atraio para minha clínica pessoas que estão querendo autoconhecimento, autorresponsabilidade, querendo mudar o interior, querendo mudar o seu ambiente. E, consequentemente, vem a parte estética, que a pessoa também se ama e quer cuidar do que nos deixou, né? Do que Deus nos fez aqui, nos deixou para vivermos dentro. Essa é a nossa casa, esse é o nosso templo. Então, esse templo, ele tem que ser cuidado, né? Somos o reino, somos a noiva, somos igreja, somos o habitar da essência divina através do Espírito Santo e através das nossas moléculas, das nossas células. Somos feitos a partir
de Deus, da divindade. Então nós temos obrigação de cuidar do nosso exterior, do nosso corpo, da nossa casa. Você não cuida da sua casa, você não faz as reformas que precisam, você não pinta de vez em quando, muda alguma coisa na sua casa, né? Tanto que a minha casa, ela está precisando de algo por fora, a minha clínica também está precisando de algo por fora, mas por dentro está tudo do nosso gosto, a minha clínica do meu gosto, a minha casa do meu gosto, do gosto do meu marido, né, da minha filha por consequência, porque ainda ela não tem como opinar, só o quarto dela tá do gosto que ela quer. Então, por dentro nós estamos bem, e é o que está refletindo em nós, no nosso ser, por dentro nós estamos bem. Nosso ser está bem, estamos aconchegados, mas sabemos que vamos cuidar do exterior. Temos que fazer esse embelezamento na nossa casa, eu vou fazer o embelezamento na minha clínica, porque eu quero assim, eu escolho assim. Mas aqui dentro está tudo funcionando muito bem, com muita leveza, com muita alegria, com muitos resultados, com relacionamentos emocionais e tudo fluindo como tem que fluir. Então, gente, eu quero trazer hoje para vocês esse olhar que tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe, tudo que a gente vive, existe algo por trás. Então, se você não tem vivido a sua plenitude das escolhas, comece a perguntar para que você está precisando fazer essa escolha. Ou para que você não consegue acessar a outra escolha. Para que você não está atraindo aquilo que você tanto almeja, né? Principalmente relacionamentos de mulher e homem, relacionamentos de amizade, relacionamentos de trabalho. Se você é uma pessoa que tem sempre pessoas que estão sempre trazendo uma carga sobre você, você é um alvo, comece a perguntar, para que eu estou precisando passar por isso? Para que eu preciso ser alvo? Para que eu tenho que receber isso das pessoas? Para que eu estou tendo que ser maltratada? Qual é o motivo disso? Abra este olhar, porque assim você vai conseguir se libertar disso e passar de nível, superar isso, ficar acima disso, trazer para você o aprendizado do que você precisou passar. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, gente, a palavra-chave é: se aceite, aceite a sua história, aceite de onde você veio, aceite a sua mãe e o seu pai, quem te deu os gametas, né? Quem te formou biologicamente, independente do que eles te deram depois. Se eles não te deram carinho, atenção, contato, uma casa para morar, aconchego, se eles não te deram isso, paciência, eles receberam isso? Como eles receberam? Como é que foi a vida deles? O que eles podiam te dar do que eles receberam? Mas eles te deram a vida. E se eles fossem olhar talvez para a vida deles, para a situação deles, eles não pudessem ter você. Mas eles tiveram você, né? E independente de como foi, de como você veio. E é isso que importa. E você está aqui. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com a sua vida? O que você vai fazer com a sua missão? E qual é esta missão? Começa a se identificar com as suas origens. Se você é adotiva, você tem esses pais que te aconchegaram como função mãe e função pai. E essas pessoas merecem muita gratidão sua, porque eles não precisavam ter te escolhido. E eles te escolheram. Mas sempre seja grato pela sua mãe e seu pai biológico, mesmo que você não conheça, né? Talvez a sua história não faça sentido você conhecê-los como pessoas, mas entenda que são apenas pessoas. Pessoas que te deram a vida, que carregam cargas emocionais, traumas emocionais, e tá tudo bem. E você vai fazer o que com isso? Essa é a chave que importa. É aí que tem que virar em você a chavinha e você fazer algo por você, pelas suas lembranças, pelas suas emoções, e começar a ler o que o seu corpo está te dizendo. Tá bom, gente? Olha, eu prometo que eu vou falar mais sobre isso, porque esse assunto ele é intenso, esse assunto ele é longo, tem várias outras coisas para eu falar. Tem perguntas aqui, mas se eu ficar respondendo
vou me estender. Depois vocês me perguntam no direct, tá? Que eu respondo pontualmente, sou eu mesma que faço isso. O horário já está avançado e eu já escolho um horário mais tarde, que eu sei que as casas estão mais tranquilas, mas eu não vou abusar da sua generosidade de estar aqui contribuindo comigo e eu com você nessa troca energética maravilhosa, tá bom? Esse vídeo está no YouTube e lá tem vários outros que pode te ajudar, que pode te expandir, que pode trazer autoconhecimento para você, e como vários outros profissionais incríveis que estão falando coisas bárbaras e maravilhosas que eu aprendo todos os dias, e sou muito grata pelo Instagram, sou muito grata pelo YouTube, pelo Facebook, que nos traz essa vivência, nos traz a possibilidade de estarmos aqui fazendo isso. Gente, isso é incrível, e vocês têm materiais aí que são riquezas, tá? E estão aí para vocês de graça, ok? Se você se interessar por uma conversa mais particular, eu tenho atendimentos online, podemos conversar, podemos dar feedbacks, fazer anamnese e, enfim, eu estou aqui para contribuir com a sua vida, ok? Me siga lá no YouTube, Ana Cláudia Lodo, fisioterapeuta, tá bom? E aqui também no Instagram, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!